Bem, eu já falei muito nesse canal sobre Bitcoin, mas eu gostaria de começar a falar sobre outras criptomoedas. Então eu vou começar como criar uma criptomoeda, tá? Bem, isso aqui não é um canal técnico, é mais sobre finanças e investimentos. Eu vou falar por cima, mais ou menos. Quem tiver mais interesse, eu tenho certeza que vai ter canais que vão te ajudar mais a criar sua própria moeda, se esse for seu interesse. Mas eu vou falar por cima, só para as pessoas entenderem como que são criadas moedas novas e se elas são confiáveis ou não e qual a diferença entre elas, tá? Bem, por que criar uma criptomoeda nova, tá? Como eu já disse no vídeo passado lá dos forks, podem ter muitas discussões se o negócio é mais barato, é mais rápido, então tem essas discussões, daí as pessoas podem acabar querendo fazer alguma alteração, então criar uma coisa nova com um objetivo diferente do Bitcoin, tá? A gente já teve muitos tipos de moedas, como stablecoins, tem moedas de velocidade, privacidade, de NFT, de game, inteligência artificial. Então tem muitas ideias surgindo toda hora e as pessoas se viram na necessidade de criar novos tipos de moedas, tá? Então existem três tipos de jeito de criar uma criptomoeda nova. A primeira é criando uma blockchain do zero, como o Bitcoin foi feito. Então daria muito mais trabalho, teria que ver lá como criar a sua blockchain, quais são os requisitos que você precisa e tudo assim por diante. O segundo jeito é um pouco mais fácil, seria criando um fork em uma rede. Então você poderia pegar, por exemplo, a rede do Bitcoin e fazer um fork. Eu quero tudo do Bitcoin, só que no caso lá da Bitcoin Cash, que eu falei no vídeo anterior, eu quero blocos maiores. Então você vai lá e dá um Ctrl+C, Ctrl+V no código, basicamente, e você vai lá e coloca o tamanho, você muda o tamanho do bloco lá e começa a rodar a rede. E daí você fala, no caso eles queriam que fosse chamado de Bitcoin, mas se esse não for o seu objetivo, você realmente quer uma criptomoeda nova, daí você coloca lá o seu nome novo e lança a sua moeda e tá tudo certo, tá bom? E o terceiro jeito, que é o mais fácil, tá? Não dava para fazer lá no começo, mas com a criação da Ethereum, principalmente, que foi a primeira rede que tinha contratos inteligentes. Então a Ethereum já foi uma moeda nova, que foi criada de uma blockchain nova, tudo do zero, né? Que tem a ideia de ter contratos inteligentes dentro dela, tá? A ideia de contratos inteligentes eu pretendo falar mais na frente no canal, pretendo até estudar um pouco mais sobre o assunto, mas basicamente é você ter um contrato com outra pessoa ou com um grupo de pessoas, tá? E eles poderiam ser liquidados dependendo de algumas condições, tá? No caso de criar uma moeda nova, na verdade você não cria uma criptomoeda, que eles falam, você cria um token apenas. Então você criaria a sua moeda, teria algumas regras que você poderia mudar dentro desse token, mas ela continuaria rodando dentro da Ethereum. Então a mineração seria da Ethereum normal, mas as regras você conseguiria alterar algumas. Então na verdade as pessoas te dariam Ethereum e você daria esses tokens em troca, e daí você ficaria rodando ali dentro desse contrato inteligente, e você poderia negociar isso baseado na rede da Ethereum. É um negócio um pouco mais simples de criar um token, tá? Contratos inteligentes podem ser utilizados para outras coisas também, tá? Como por exemplo documento de casa ou carros. Então você vai vender para alguém, daí você pode condicionar um contrato de compra e venda com o valor em Ethereum nesse caso, tá? Então você poderia colocar ali e daí ele trocaria automático. Não teria aquele problema de eu mandei o dinheiro e daí agora tem que transferir para o meu nome, será que depois o cara vai fazer alguma sacanagem comigo ou não? Então teria essa inteligência de trocar ao mesmo tempo, tá? Então a ideia de contratos inteligentes é boa, tá? E por isso que a Ethereum tem tanto sucesso também, tá? Bem, alguns pontos aqui sobre criptomoedas novas, tá? Então você pode definir, sei lá, o tamanho do bloco, quantas moedas vão ser emitidas, quantas vão ser emitidas no começo e quantas vão ser emitidas ao longo da história, vai ter um limite ou não. Então
tamanho do bloco, velocidade da rede, se vai ser Proof of Work, Proof of Stake, tá? Então, todas essas variáveis vai deixar a rede mais segura, menos segura, mais rápida, mais devagar. Tem gente que gosta até de fazer moeda de cachorrinho, inclusive a Dogecoin, que foi a primeira meme coin que existiu, foi porque na época estava muito fácil você criar moedas e todo dia era criada uma moeda nova, todo dia alguém tinha uma ideia mirabolante que ia revolucionar o mundo, e daí o cara falou, mano, os caras estão tirando, é tão fácil criar uma moeda, tem muitas que nem tem novidade nenhuma, são exatamente cópias de outras moedas, eles só colocam um nome diferente. Por sinal, eu vou criar uma moeda nova. Daí o cara foi lá e fez um fork do Bitcoin e criou a Dogecoin, que na verdade é um Bitcoin com cara de cachorro só, mais nada. Lógico que depois teve desenvolvimento sobre isso, mas o cara que criou mesmo, ele não tinha objetivo nenhum, ele só queria fazer uma piada mesmo de como estava sendo criado tantas moedas, tá? Então muito cuidado quando aparece uma moeda nova, tá? Pode ser uma ideia interessante, pode ter utilidade, mas também muitas vezes pode ser só algum tipo de golpe. Por exemplo, eu crio uma moeda, sei lá, vai ter 10 milhões de unidades, eu já fico com 5 milhões. E daí começa lá a negociar, daí começa a negociar baratinho e tal. À medida que o preço vai aumentando, eu fico só de olho. A hora que tiver um valor razoável, eu tenho 50 milhões de unidades. Vamos supor que chegou lá $1. Eu vou lá, vendo todas as minhas moedas, o valor da moeda vai despencar, todo mundo que comprou vai ter prejuízo e eu pego meus 50 milhões e vou embora. Esse é o rug pull que eles falam, que é puxada de tapete. O cara coloca lá muitas moedas, ele domina a rede, ele controla tudo, porque como ele tem a maior parte das moedas, ele que manda, tá? E ele pode acabar com o valor da moeda a qualquer momento, tá? Lógico que depois que ele faz o rug pull, ele não tem mais controle nenhum da moeda. Alguém pode tentar continuar com a ideia, sei lá, mas também o nome da criptomoeda já foi para o espaço, tá? Então, muito difícil uma moeda depois de um evento desse continuar. Então, toma cuidado, vê lá, quantas moedas foram emitidas, está concentrado na mão de poucas pessoas, se a ideia é boa, se realmente resolve algum problema, se é simplesmente um meme. Você pode ganhar dinheiro no meme entrando e saindo na hora certa, mas você tem que lembrar que esses memes normalmente você tem que sair na hora certa. Então tem esse problema também de você ter que ficar acompanhando muito o mercado, tá? Então, se o seu objetivo é só ganhar dinheiro momentâneo, pode ser uma oportunidade aí você entrar em uma criptomoeda, mas muito cuidado que também tem muitos golpes por aí, tá? Bem, e uma curiosidade é que lá no início desse negócio aí de criar moedas novas, tá? Ali da Ethereum, principalmente com os contratos inteligentes, teve uma febre de ICOs, tá? ICOs são Initial Coin Offers, são parecidas com IPOs, que são Initial Public Offers lá das ações. Eu tenho um vídeo no canal que eu vou deixar aqui, tá? Mas a ideia é você apresenta seu projeto, daí quem quiser entrar no começo transfere alguma outra moeda para você, Ethereum, Solana ou qualquer coisa do gênero, tá? Você transfere uma quantidade lá que daí o desenvolvedor lá ele vai determinar qual a quantidade correspondente da moeda nova que você tem direito, e daí no dia do ICO normalmente explode, tá? Igual IPOs, tá? Mas depois você pode ter lucro ou prejuízo, dependendo se a ideia foi bem aceita pela comunidade ou não, tá? Então você tem que analisar direito o projeto, e esse foi um dos motivos pelos quais muitas moedas foram criadas lá em 2017, muita gente, muita euforia, né? Muita gente ganhou muito dinheiro, muita gente perdeu muito dinheiro. Então cuidado aí quando for investir nesses ICOs, tá? Então é isso. Se vocês gostaram dessa dica, não esquece de deixar aquele like para ajudar o canal
E para continuar aprendendo, segue, ativa o sininho e até a próxima. Valeu!